Olá pessoal, inaugurando um novo quadro no canal, Rádio Backstage. Irei falar de notícias dos bastidores do rádio, comunicadores, audiência de emissoras, Enfim, e irei usar como base de pesquisas o site Tudo Rádio. Após a vinheta, irei ler algumas notícias dessa fonte, tá certo? Aguardem aí e volto já já. Pessoal, esse é o site tudoradio.com, site brasileiro que fala apenas, então, somente de notícias do rádio, do setor, comunicadores, emissoras, audiências. Tudo que é voltado para o meio radiofônico é divulgado nesse site tudoradio.com. E eu vou ler algumas notícias agora para vocês que eu separei já aqui previamente. Vamos à primeira notícia. Rádio Clube FM investe na modernização de sua estrutura e no formato multiplataforma. Vitória da Conquista, Bahia. Os investimentos incluem uma nova sede e o início das transmissões em multiplataforma. As novidades fazem parte das comemorações dos 42 anos da rádio. A Rádio Clube FM 95.9 de Vitória da Conquista, Bahia, está apresentando novidades relacionadas à sua estrutura e programação. Os investimentos ocorrem no ano em que a emissora completa 42 anos de operações. Uma das novidades é relacionada à mudança de sua sede, a qual conta com modernas instalações e que permitem a transmissão dos programas no formato multiplataforma, que é uma tendência, pessoal? Fundada em 6 de setembro de 1980, a Rádio Clube FM está prestes a completar 42 anos de operações no Centro-Sul baiano. Para comemorar, a emissora voltada ao formato popular Hits está apresentando uma série de novidades, sendo a principal relacionada à sua estrutura. Anteriormente instalada no Lions Club, a estação ganhou recentemente uma nova sede, a qual está localizada na Avenida São Geraldo 814, no centro. Através de suas redes sociais, a emissora publicou um vídeo que mostra o seu novo estúdio. E o texto continua: as novas instalações da Rádio Clube FM possibilitam à emissora usufruir de novos recursos, como, por exemplo, a atuação em multiplataforma, formato esse que passou a ser adotado por alguns programas veiculados na grade. Outra novidade, a geração de conteúdos em formato áudio e vídeo. Se trata do projeto da série de lives especiais do Forró da Clube. Estas que iniciaram em maio e que reuniram atrações regionais ligadas ao gênero musical e que podem ser acompanhadas pela internet. As transmissões terminaram no último final de semana. As comemorações dos 42 anos da Rádio Clube FM também remetem a uma homenagem aos 70 anos da Liga Rádio Clube AM, que foi fundada em dezembro de 52. Atualmente a emissora se encontra desativada. As transmissões em multiplataforma promovidas pela Rádio Clube FM são realizadas por meio de canais digitais da rádio, incluindo o YouTube e a página do Facebook. Essa é uma das notas do site, Site Tudo Rádio, divulgada no sábado, dia 9 de julho. Não tem aqui quem assinou essa matéria. Queria dar essa fonte também, mas parece que não tem. Alguém da redação que escreveu essa nota aí. Nem passamos a próxima. Antena 1 comemora primeiro ano do quadro Se Liga na Cultura, no Rio de Janeiro. A Antena 1 FM 103,7 do Rio de Janeiro, conhecida também como Antena 1 Rio, comemorou esta semana o primeiro ano do quadro Se Liga na Cultura. A edição comemorativa foi ao ar no dia 5, sendo a de número 262.
Ao longo desse tempo, informações sobre festivais de cinema, de teatro, fotografia, prêmios literários, dicas de livros, músicas, exposições, curiosidades, danças e lançamentos de editais de cultura chegaram aos ouvintes. O Se Liga na Cultura vai ao ar de segunda a sexta às 20 da noite. Muitos dos eventos divulgados na emissora carioca puderam ser acompanhados de casa pelos ouvintes, já que eram transmitidos de forma online gratuita. O quadro é produzido pela jornalista Márcia Carmo, que ama a cultura e procura sempre estar atento e por dentro dos eventos culturais que acontecem na cidade do Rio e também no cenário nacional e internacional. A antena ligada para oferecer aos ouvintes o melhor da cultura. O quadro surgiu quando Márcia Carmo tinha o perfil Dicas de Monumentos no Instagram, atualmente desativado, e conversando com a ex-coordenadora da rádio, Suzana Mazetti, surgiu a ideia de levar para o rádio as dicas que ali eram postadas, além de muitas outras. Para não ficar somente na divulgação de dicas culturais locais, o jornalista teve a ideia de destacar um espaço cultural em todas as capitais do Brasil. Desde janeiro de 2022, ela informa aos ouvintes qual a capital brasileira que está aniversariando no dia e escolhe um museu ou outro equipamento cultural e dá dicas sobre ele. Em Se Liga na Cultura, Márcia Carmo também procura dar destaque a datas comemorativas e a eventos que nos remetem à cultura musical ou literária, por exemplo. Para falar sobre a edição do Grammy 2022, ela destacou o Museu do Grammy em Los Angeles. Em fevereiro de 2022, a jornalista dedicou uma semana inteira ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Com destaque para dicas do livro sobre o modernismo, exposições sobre o tema e, é claro, sobre o que significou o movimento modernista. Também teve dica de livros sobre Nara Leão e Elis Regina no dia 19 de janeiro, quando Nara comemoraria 80 anos se estivesse viva, e quando a data marcava os 40 anos da morte de Elis Regina. Tá aí mais uma nota, essa assinada pelo Carlos Massaro. Panorama. FM O Dia segue disparada na liderança geral de audiência. Rádio Melodia e JB-FM avançam no Rio de Janeiro. Nota divulgada na segunda-feira, dia 11 de julho. 93 FM e Rádio Mix FM também ampliam seus volumes de audiência e estão entre os destaques da atual edição. O Rio de Janeiro acompanhou na última quinta-feira, 7, mais uma atualização da pesquisa realizada pela Kantar Ibope Média, esta que mede o consumo de rádio nos principais mercados brasileiros. Mesmo com uma segunda alta consecutiva em audiência e alcance, foram observadas poucas mudanças na atualização da medição na comparação com o resultado anterior. O Rio também continua registrando os maiores volumes de audiência do país, considerando as médias obtidas pelas líderes. E o texto continua aqui. Sem mudanças no topo. A FM O Dia 100,5 Popular Hits segue isolada na liderança geral da audiência e alcance no mercado do Rio de Janeiro. Na comparação com a pesquisa passada, a FM Carioca viu uma certa estabilidade em seus números, o que a mantém em patamar elevado de audiência e alcance. Vale lembrar que a 100,5 FM é dona também dos maiores valores do rádio brasileiro, considerando a média de ouvintes por minuto e total de pessoas alcançadas em 30 dias para uma mesma estação de rádio. Marca acima de 3,5 milhões. Pessoal, a FM O Dia, no Rio de Janeiro, em FM, é imbatível, não tem para ninguém. Uma rádio muito popular, né? Uma rádio que toca funk, pagode, né? Que são os seus dois principais carros-chefes de música, né? Então,
É uma rádio que está completamente consolidada na liderança do FM carioca. E o texto continua. Também são destaques os desempenhos de emissoras como Rádio Melodia FM 97,5, que é religiosa gospel, JBFM 99,9, né? Adulto contemporâneo, que toca músicas flashback, anos 80, 70, 90 também. A primeira apresentou uma boa variação positiva de audiência, em filtros como entre 5 da manhã e meia-noite, ficando isolada na vice-liderança geral da audiência do Rio de Janeiro. E a JBFM, dona do segundo maior alcance do rádio carioca, ampliou novamente o seu volume de audiência e continua posicionada no top 3 nos principais períodos da medição. Aí o texto agora aborda a Super Rádio Tupi 96,5, né, que anteriormente operava em AM 1280 e não mais agora somente no FM. Rádio Popular, Jornalismo e Esportes, também não observou uma variação significativa em seu volume de audiência na comparação com a pesquisa passada. Considerando o horário de 5 da manhã e meia-noite, com isso, a 96,5 aparece na sequência do top 3 e continua entre os 4 estações de maior volume de audiência do país. Então temos a FM O Dia, 100,5 MHz. Em segundo lugar temos a JBFM, né, conforme está dizendo esse texto aí. Em terceiro lugar, a Super Rádio Tupi. E aí o texto continua aqui. O Rio de Janeiro também observou mais um crescimento da audiência da 93,3, né? No caso a Rádio Melodia, que completa o top 5 nos principais períodos da pesquisa, está isolado em sua colocação. Também isoladas, assim como as rádios que completam o top 5 da audiência, sequência do Rank FM conta com mais 2 FM isoladas em suas respectivas colocações, considerando horários entre 5 da manhã e meia-noite. Uma delas é a Rádio Globo 98,1, mesma história da Tupi. Não opera mais em AM, era 1220 e agora apenas em FM 98,1 MHz. Emissora que figura entre os maiores alcances do rádio carioca, quarto maior valor, e segue sozinha na 6ª colocação geral nos principais períodos da pesquisa. Enquanto a Rádio Tupi está em terceiro, né, a Rádio Globo está em sexto. Né? E isso é muito fácil de explicar, né, pessoal? Porque a Rádio Globo mudou seu formato, né? Tornou-se uma rádio jovem, uma rádio teen, né? Podemos assim dizer, e os ouvintes fiéis que eram da Globo passaram para a Rádio Tupi e outras rádios. Né? E aqui o texto continua, na sequência, a Rádio Mix FM 102,1. Jovem Pop também se destaca ao apresentar mais uma variação positiva em seu índice de audiência, considerando o mesmo horário entre 5 à meia-noite. Neste caso, a Mix conseguiu ampliar um pouco mais a distância que a separa da sequência do ranking FM. E aqui o texto dá mais um destaque para outra rádio aqui. A Positividade FM 104,5, Jovem Adulto Pop, está consolidada na 8ª posição geral, em períodos como entre 5 da manhã e meia-noite. A emissora que é considerada como uma das novidades no FM carioca, lançada no ano passado, 2021. A estação é acompanhada de perto pela Sul América Paradiso 95,7, adulto contemporâneo, que segue oferecendo concorrência para a Positividade nos filtros gerais de audiência. Também é destaque a permanência da Transamérica 101,1, Jovem Adulto Jornalismo e Esportes, entre o top 10 dos filtros.
A pesquisa atual é a quinta consecutiva a contar com a 101.3 FM entre os 10 maiores volumes de audiência do rádio fluminense. Texto bem longo, aí ele continua abordando o panorama aqui do Dial FM, né? FM é dia disparo em audiência, né? Já foi falado. Aí eu vou passar para outro texto que já está bem longo. Essa nota foi assinada pelo Daniel Stark. Melhor FM inicia programação substituindo a marca local Rádio Mix em Limeira, interior de São Paulo. Texto publicado pelo Tudo Rádio, segunda-feira, no dia 11. Limeira, a emissora é uma migrante do AM/FM que começou a operar em FM em fevereiro deste ano. O nome anterior não era relacionado à rede Mix de rádio. Mudança no dial de Limeira. A Rádio Mix 82.9 mudou a sua denominação e passou a operar como Melhor FM 82.9 de Limeira. A estação é uma migrante AM/FM que iniciou a sua operação em fevereiro deste ano. A rádio foi segunda da região de Campinas a efetivar a transmissão dentro da faixa estendida do FM. A novidade foi registrada no mapa da atualização do tudoradio.com. A emissora que se chamava, tá errado isso daí, ela se chamava, não chamada. A emissora que se chamava Rádio Mix não tem ligação com a rede Mix de rádio, esta sediada na capital paulista. Assim como seu nome, a emissora também atualizou todas as suas plataformas digitais, o site, perfis nas redes sociais e a sua identidade sonora já estão com o novo nome. Operação que teve início nesta segunda-feira, 11, segundo relatos de ouvintes. A cobertura de sinal da 82.9 FM é extensa. Cobertura na região de Piracicaba, que é de qualidade local, assim como em praticamente toda a região da Grande Campinas. Há relatos de sintonia em São Paulo, capital, Grande Sorocaba, Circuito das Águas, Leste Paulista e região de São Carlos. Essa é a logo da nova rádio, né? Melhor FM 82.9. Essa nota foi assinada pelo Carlos Massaro. Nativa FM confirma liderança de audiência em Bauru, São José do Rio Preto e em São José dos Campos. Mais uma notícia trazida pelo site tudoradio.com, também publicada na segunda-feira, no dia 11 de julho. Em Bauru, a emissora foi inaugurada em julho de 2018 e já conta com a maior audiência na cidade. A marca Nativa FM, cuja rede é liderada pela Nativa FM 95,3 São Paulo, registrou índices de audiências em importantes cidades do interior do estado. Em Bauru, São José do Rio Preto e em São José dos Campos, a rádio do formato popular sertanejo romântica aparece em primeiro lugar, segundo a atualização realizada pela Cantar Ibope Média durante o mês de maio. As três são estações próprias do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O principal destaque ficou com a Nativa FM 91.5 de Bauru. De acordo com o filtro entre os horários das 5 da manhã e meia-noite, a emissora ficou em primeiro lugar no ranking. O share da emissora ficou cerca de 3 vezes maior do que a segunda colocada, que não aparece por não ter assinado a pesquisa. Vale ressaltar que a Nativa FM é uma emissora relativamente nova em Bauru, originada do processo de migração AM/FM da extinta Bauru Rádio Clube AM 1160. A rádio estreou com a marca da rede controlada pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em fevereiro de 2018. A rádio também realizou uma série de ações de publicidade para divulgar sua condição de primeiro lugar de audiência na cidade. As peças foram publicadas nas redes sociais e também nas ruas da cidade.
Aqui a logo, né? O banner de publicidade divulgado na região. Bem, eu vou passar para outra nota para não ficar longo. Mais uma nota assinada pelo Carlos Massaro. Grupo Imbiara de Comunicação passa a manter sua estrutura com energia solar no Triângulo Mineiro. Uma nota divulgada também no dia 11 de julho, segunda-feira. Araxá. O investimento possibilita ao grupo reduzir os custos com a energia elétrica, bem como promover sustentabilidade de maneira efetiva. O Grupo Imbiara de Comunicação anunciou recentemente que deu início à utilização da energia solar para gerar a programação das rádios IBM, IMB FM 100,9 e a Imbiara FM 91,5 de Araxá, na região do Triângulo Mineiro. O investimento possibilita ao grupo reduzir os custos com a energia elétrica, bem como promover a sustentabilidade de maneira efetiva. Bem interessante isso daí, né? Bem bacana essa iniciativa dessa rádio aí. Essa nota não tem assinatura de nenhum jornalista. Passamos à próxima. Carros elétricos, a AM sai de cena. Setor de rádio prioriza FM analógico e opções digitais. É mais uma tendência aí, pessoal. Acompanhando aí o setor, né, os carros elétricos já vindo com apenas agora então somente com dial FM, né? Notícia essa publicada terça-feira, dia 12 de julho. São Paulo. Audi, BMW, Porsche, Tesla e Volvo já abandonaram o AM. Montadoras alegam incompatibilidade dos modelos elétricos com a faixa. Tá vendo aí, pessoal? Aos poucos, infelizmente, o AM vai sendo assassinado, né? Vamos assim colocar. Que é uma pena, né? Aí o texto começa assim. Uma reportagem veiculada ontem, 11, pelo portal da revista Quatro Rodas, marca especializada no mundo automotivo, repercutiu na indústria do rádio. Motivo? A pauta dizia que as principais montadoras estão abandonando o receptor de rádio AM em seus modelos elétricos. O motivo para essa decisão é o ruído que o motor elétrico causa no áudio de emissores que transmitem na faixa AM. Na semana passada, o TudoRádio.com repercutiu a aproximação dos setores automotivo e de rádio para a manutenção da hegemonia do meio entre as opções de mídia disponíveis nos carros. De fato, o AM não estava em destaque na pauta. Segundo a reportagem da Quatro Rodas, os modelos elétricos da Audi, BMW, Porsche, Tesla e Volvo já não contam com rádio AM em seu infoentretenimento há algum tempo. E alguns modelos híbridos elétricos, mas também que usam combustível como álcool, gasolina e diesel, também estão abandonando o receptor AM. Na prática, essa informação já não é uma novidade. Os primeiros relatos de interferências do motor na recepção de rádio AM vêm de antes da pandemia da Covid-19. Em 2018, o TudoRádio.com chegou a repercutir a informação de que modelos de carros elétricos estavam abandonando o receptor com faixa AM nos Estados Unidos, em anúncio da Tesla sobre o Chevy Bolt. Na ocasião, a situação causou incômodos, já que alguns mercados norte-americanos contam com estações AM de grande audiência, principalmente no formato All News, jornalismo. Tá vendo aí, pessoal? É complicado, né? Porém, sempre existem alternativas nesses casos. Boa parte das estações AM mais relevantes dos Estados Unidos contam com seu sinal replicado em FM digital, através de canais secundários de estações FMs importantes. A WINS 1010 de Nova York é um desses exemplos, programação que está disponível em HD3 da 102.7 FM, ou nos últimos anos passaram a contar com uma FM analógica,
como apoio de suas operações. A KCBS AM 740 São Francisco é um desses exemplos, operando também em 106.9 FM. Bem, aqui está a fotografia, né, de um dos rádios do carro elétrico, né? Tá aqui, ó, fazendo alusão à válvula, né? Os antigos rádios à válvula, né? Um desenho bem legal, bem bacana, interessante. Eu gostei desse visor aqui. Ele conta aqui com o DAB, ó, um DAB FM, que acredito eu que funciona só na Europa, né? Uma espécie de um FM aí com um estéreo mais apurado, vamos assim dizer. Aqui embaixo da foto diz assim: dial AM presente em um modelo híbrido da Kia, comercializado na Europa. Nesse caso aqui, esse ainda tem a faixa AM. Aí, ó, 549 kHz. Esse ainda não abandonou a AM. Ainda priorizou a faixa AM. Enfim, esse é um carro um carro elétrico já com rádio totalmente digital, mas ainda com a faixa do AM. Nota assinada pelo Daniel Stark. Rádio: para ganhar dinheiro com digital é preciso se planejar. Nota divulgada pelo Fernando Morgado, né, no dia 12 de julho, terça-feira. Fernando Morgado revela que os modelos de estrutura e as questões estratégicas mais importantes para as rádios que desejam faturar com mídia digital. Quando comecei no rádio há muitos anos, o veículo onde trabalhei tinha uma unidade digital. Essa área desfrutava de grande independência. Ela funcionava como uma espécie de prestadora de serviços para o restante da empresa, principalmente para os departamentos dedicados a este conteúdo. Com o tempo, vi essa estrutura perder espaço para outras, em que todos os setores, e não apenas um, trabalhavam simultaneamente com offline e online. Buscava-se assim forçar a atualização dos profissionais, reduzir os custos e renovar a cultura organizacional. Uma nota bem interessante, né, pessoal? Não vou ler tudo porque o vídeo já está ficando demasiado grande. Passa rapidamente para outra nota aqui. Também divulgada no tudoradio.com. A BERT vai atuar para que texto base da Lei Geral do Esporte não onere transmissões esportivas pelo rádio. Apesar de não fazer menção direta ao rádio, o termo utilizado pode abrir brechas para a cobrança de taxas. Aí o texto diz: a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira 6 o texto base do projeto de lei que estabelece a nova Lei Geral do Esporte, LGE. Como houve alterações, precisa ser apreciado novamente pelos senadores. Entre as mudanças do texto original, houve a inclusão de termo que vem causando apreensão entre os radiodifusores e que pode obrigar o rádio a pagar taxas para transmissão esportiva. Que absurdo, hein, gente? Não concordo com isso, não. Enfim, tá aqui o artigo 159 da PL 1153/2019 passou a ter a seguinte redação: a difusão de imagens e sons captados em eventos esportivos é passível de exploração comercial. Até aqui tudo bem. O termo adicionado aos sons que está causando apreensão no setor por dar brecha para uma possível cobrança sobre as rádios que transmitem eventos esportivos. A redação do tudoradio.com entrou em contato com a BERT, que ressaltou que está trabalhando junto ao Senado Federal para que o termo seja retirado do artigo mencionado. A associação vai atuar para que a Casa mantenha o texto original, que já havia sido aprovado pelos senadores e que contou com o apoio dos radiodifusores.
O presidente da Avert, Flávio Lara Rezende, disse que a atuação visa evitar dúvidas referentes às transmissões esportivas pelo rádio. Para evitar dúvida e uma discussão infundada sobre a cobrança do direito de arena no rádio, que historicamente nunca existiu, iremos trabalhar para que o texto anteriormente aprovado pelo Senado Federal, que contou com a nossa atuação, prevaleça frente ao da Câmara dos Deputados, mantendo-se a regra de transmissão gratuita dos jogos pelas emissoras de rádio, comentou o presidente da ABERJ. É um absurdo isso, gente. Eu não concordo com isso, não. Uma rádio que já tem... Qualquer rádio, né? Seja ela AM, FM, ondas curtas, já tem um custo gigantesco, né? Para manter toda a estrutura no ar. E as mesmas que forem cobrir qualquer evento esportivo ainda tem que pagar uma taxa. Eu não concordo com isso, não. Isso é um absurdo, um disparate. Bem, a nota assinada pelo Carlos Massaro. Aí, pessoal, mais uma nota aí do site Tudo Rádio, de Aos Pop FM 97.9 de Carapebus, cidade vizinha minha, que é Quissamã. Tem promoção de classe de operação na região de Macaé, indo de C para B1. Em breve a estação deverá mudar de sintonia, indo para o 106,9 MHz. A Rádio Pop FM é uma rádio com gênero de música popular, né? Funk, pagode, sertanejo, enfim. Então, em breve eles vão mudar de frequência aí. Bem, esse foi o início, a estreia desse novo quadro no canal, né? Rádio Backstage. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitando o ensejo, peço que vocês já deixem like aí neste vídeo, comente abaixo do mesmo. Se você não é inscrito no canal, por favor, que eu faça agora. Ative o sininho para as notificações e recomende o canal a amigos e familiares. Bem, pessoal, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.